Olá, eu sou a Jordana Aires. O Hoje News traz mais um tema importantíssimo a vocês. Hoje nós vamos debater sobre a cultura do cancelamento. Aqui comigo no estúdio está o analista de sistemas especializado em segurança e mídias digitais. Nós também vamos conversar com a advogada doutora Juliene Oliveira. Juliene, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, Jordana, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, agradeço a você e toda a equipe do Hoje News. Então vamos começar porque o assunto hoje vai render bastante conversa. Flávio, você, que é um especialista na área, como você define o cancelamento? O cancelamento é uma versão atual do ostracismo que existia antigamente. Hoje é um tipo de boicote que as pessoas fazem através da mídia social. Não é uma coisa atual, já acontece há algum tempo, porém ganhou uma proporção gigante com o advento da internet, né? Hoje as pessoas conseguem muito mais voz, conseguem muito mais resultado com a internet. E elas estão utilizando esse tipo de abordagem, né, na internet, e com a divulgação elas conseguem o fator do cancelamento, que é um boicote às pessoas que fazem coisas que a maioria não permite. Não vou dizer nem certo ou errado, né, mas coisas que não são aceitas pela maioria das pessoas. Entendi. E o cancelamento, para quem não sabe, pode ser feito tanto a empresas quanto a pessoas normais, celebridades, subcelebridades, enfim. Todo mundo está sujeito a sofrer algum boicote nas redes sociais. E Flávio, na sua opinião, quais são as atitudes que levam as pessoas a serem canceladas hoje em dia? Não, hoje para as pessoas serem canceladas, basta que elas tenham falado alguma coisa, agido, não necessariamente agora, mas em qualquer momento da vida, se essa atitude, se essa fala, se essa escrita esteja na internet, esteja gravada de alguma forma, essa pessoa pode ser cancelada. E o que são essas atitudes? São atitudes que, por algum motivo ou outro, ferem, né, a moral ou bom costume, ou mesmo o gosto pessoal de alguém. O que é necessário para ser cancelado? Simplesmente que eu não goste de uma atitude, de uma fala, que eu não concorde com a ação de alguma empresa ou de alguma pessoa, como você disse, tiro o print daquilo, faço uma cópia daquela ação, daquele texto e divulgo isso nas mídias sociais marcando a empresa. As pessoas que se sentirem motivadas, que participarem, que tiverem o mesmo ideal a mesma ideia que eu tive, elas começam a divulgar isso e quando isso chega em social influencer, de influenciadores, aí ganha uma proporção gigantesca. Juliene, quais são as medidas judiciais que as pessoas que são canceladas podem procurar? Na verdade, nós temos que verificar se o que ela sofreu, o linchamento que ela sofreu nas redes sociais, através de comentários, são capazes de ter violado algum direito dela. Então, se tiver violado no âmbito civil, ela pode buscar uma ação de indenização, de dano moral e até mesmo um dano material. Por exemplo, nesse caso de ter sido um estabelecimento que foi vítima desse linchamento e deixou de angariar, perdeu contratos, uma empresa de publicidade deixou de fazer determinadas propagandas, pode configurar também um dano material. Então, buscar através da indenização, da ação de indenização. E, por outro lado, verificar se existe um ilícito criminal. E aí buscar identificar quem foi o autor dessas condutas, desses ilícitos e levar até a autoridade policial, sempre acompanhado de um advogado da sua confiança. Por quê? Porque o advogado ele vai conseguir caracterizar com você qual foi o seu dano sofrido, qual foi o ilícito, se teve algum ilícito. E aí, então, seguir com o devido processo legal. E sempre lembrar que é possível também
que aquela pessoa que está sofrendo cancelamento seja também autora de algum ilícito ou de algum ato ilícito que gere para ela também uma ação de indenização ou que ela também seja autora de um delito. Então, é necessário a análise desses dois lados. E existem leis específicas que resguardam as pessoas de todo esse linchamento virtual, Juliene? O que nós temos no âmbito civil, o Código Civil, ele legisla, ele permite essa indenização, e no caráter criminal, por isso que é importante uma orientação e um acompanhamento de um advogado, é para conseguir caracterizar qual que foi o ilícito. Então, nós temos diversos ilícitos que podem ter sido cometidos através de um linchamento virtual, de comentários realizados. O Código Penal, atualmente, ele tem um capítulo para crimes contra a honra, que é onde tem a calúnia, a difamação, a injúria. Além desses, o comentário ele pode gerar um crime de ameaça, de incitação ao crime. Agora, no dia 1º de abril, nós tivemos criminalizada a conduta de perseguição, que é quando reiteradamente uma pessoa persegue, ameaçando a sua vítima. Então é o stalking, né, que tá sendo comumente conhecido, popularmente conhecido como stalking, e chegando até mesmo a possibilidade de ter o delito de incitação ao suicídio. Então, eventualmente, as pessoas fazem alguns comentários que acham que são superficiais, mas podem dar origem a um crime desse. Pode gerar o suicídio de uma pessoa e, então, ser essa pessoa, autora do comentário, responsável por esse ilícito que nós temos no Código Penal. Quando nós fizemos essa pauta sobre cancelamento na internet, eu lembrei de uma fase que eu vivi na minha vida aos meus 16 anos de idade. Eu tinha um grupo de amigas e, de repente, nós brigamos. Motivos de adolescentes mesmo. E elas começaram a falar muito mal de mim nas redes sociais. Muito mesmo. Por exemplo, se eu postasse uma foto de short jeans no Instagram, elas iam pro Twitter, elas eram em torno de 4, 5 meninas. Iam pro Twitter falar: nossa, como que a Jordana tem coragem de postar uma foto de short jeans? Olha esse tanto de celulite, que coisa ridícula. E aí, eu sabia que era pra mim, por conta da briga que nós tivemos, e, aliás, elas não citavam o meu nome, mas publicavam coisas que eram muito específicas a mim, não tinha como ser para outras pessoas. E aquilo gerou uma ansiedade tão grande no meu coração, uma tristeza tão grande, que eu não queria mais ir para a escola. Minha mãe ia me acordar e falar: filha, vamos para a escola? Eu falava: mãe, eu não quero ir, por favor, me deixa ficar aqui. E isso só foi piorando e só foi me desgastando. Ao ponto que eu tive que sair da escola no final do ano. Eu pedi, falei que eu não aguentava mais, que já dava pra mim. E hoje, assim, aos meus 23 anos, eu percebo que, apesar de ter sido muito dolorido, né, de ter causado muito sofrimento, foi bom pra me fortalecer. Mas a gente sabe que isso não acontece com todo mundo. Como a doutora falou, isso pode causar muitas doenças psicossomáticas e isso é muito grave, pode levar a suicídio, depressão profunda. Então é sempre bacana, antes da gente chegar nas redes sociais dos outros, Flávio, você, né, que trabalha com isso, se perguntar: e se fosse comigo? E se essa pessoa se virasse contra mim? E se o caso fosse inverso? Porque quem já passou por comentários maldosos nas redes sociais sabe o quanto dói. Não fica ali só no âmbito virtual. Ele vem para o real também e causa tudo isso que a gente tem tomado conhecimento. A ideia do cancelamento, ela surgiu... A ideia do cancelamento é dar voz a quem não tem voz, né? E mostrar pequenos delitos que passariam despercebidos no ambiente social comum. Então, abuso, racismo, então pequenos delitos que aconteciam e acontecem até hoje no dia a dia, hoje eles conseguem ganhar uma proporção e conseguem ganhar uma reação contra essas atitudes. É onde a doutora falou que não é todo mundo que é cancelado que pode entrar com processo, que às vezes realmente ele estava fazendo um ato ilícito e foi cancelado por conta disso. O problema do cancelamento é quando, como tudo, cai em um ambiente popular e você acha por si o que é certo e o que é errado e sai da legislação.
quando a gente trabalha com racismo, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de abuso, quando a gente fala de bullying, sim, a pessoa está cometendo um delito. Mas e quando eu acho que a sua opinião não é igual à minha? Quando eu acho que o seu cabelo não deve ser igual ao meu? Quando eu não concordo só com uma opinião sua, que não tem nada a ver com a lei? Só que aí essa opinião, dependendo de como eu coloco nas redes, ganha uma proporção, você é prejudicada com isso e raramente você consegue restabelecer aquela integridade tão rápido. Sim. Porque até provar por A mais B, eu costumo falar, até provar por A mais B que focinho de porco não é tomada, você já perdeu patrocínio, você já perdeu seguidores, você já perdeu oportunidades de negócio e mesmo que esteja tudo sanado, ainda fica aquele negócio, não, acho que eu não vou, na melhor das hipóteses, eu não vou entrar em contato com aquela pessoa, não vou fechar contato com ela, não vou fechar com outro que nunca teve esse fator nas mídias sociais. Então, sempre vai haver um resquício daquele cancelamento, seja ele certo ou errado. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado até onde vai o cancelamento e até onde é bullying. Sim. Que as pessoas aproveitam o fator cancelamento, né, doutor, para realmente aí utilizam as mídias sociais também para criticar de forma muito ofensiva as pessoas. Então, quando a gente estava aqui, eu estava pensando com a doutora, ela estava falando, eu falei, cara, o tanto que é complicado. A pessoa que está sendo cancelada, ela pode estar cometendo um crime. A pessoa que cancelou pode estar cometendo um crime. Sim. E todo mundo que está envolvido ali pode estar cometendo um crime. Sim. Caraca, haja cadeia para todo mundo. Como é que faz? Parece na verdade, um ciclo, né? É bem isso. Inclusive, se a vítima ela cometeu um ilícito e o linchamento também está sendo um ilícito, os dois podem entrar e buscar o judiciário. Então, se eu estou tendo uma conduta equivocada e eu tive essa exposição na internet, as pessoas estão violando a minha honra na internet, eu posso entrar mesmo errada, porque isso não dá o direito do outro ter essa conduta comigo. Se eu estou errado, o direito é do Estado em punir criminalmente. A indenização, ok, é do particular, mas o que nós temos vivido com a internet é o retorno da vingança privada, onde as pessoas acham que elas têm o direito de verificar o seu erro, punir sem nenhum momento de defesa, sem nenhum contraditório, e já te julga e acabou ali. E não é isso. Ao mesmo tempo que você pode estar errado e quem tem o direito criminal de te punir é o Estado, a pessoa que faz o linchamento não está correta. Ela não tem esse direito, ainda que o seu esteja errado. É verdade. Um professor até comentou com a gente, falou assim, pessoal, se vocês postaram alguma coisa ofensiva, tomem cuidado com isso. Já corram lá no Twitter de vocês, no Instagram, porque quando vocês virarem figura pública, a chance disso explodir e trazer problema para vocês é muito grande. Então, desde agora, tenham cuidado com o que vocês postam e principalmente como vocês postam, porque hoje tudo virou uma questão de posicionamento. Né, Flávio? Sim, e uma vez no Google, sempre no Google. É verdade. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa exposição pessoal. Sim. Versus exposição empresarial versus exposição profissional. Uhum. Né? As pessoas misturam e mesmo a pessoal, mesmo que hoje seja até necessário você mostrar um pouco do seu dia a dia, gerar conexão, gerar aquela humanização da empresa, não necessariamente você tem que expor os seus ideais. Né? Você tem que seguir uma moral, enfim, que você confia, mas a luta por essa moral pode com certeza prejudicar o seu futuro se você chegar em um momento e não precisa nem ser muito famoso. Né? Existem casos de cancelamento também de invisíveis. De pessoas pequenas, pessoas normais, pessoas mortais, né? Que são canceladas familiarmente, são canceladas no grupo do WhatsApp. A gente está pensando em coisas
gigantes, né? Coisas com 2 milhões, 3 milhões de seguidores, mas isso a gente consegue ver também em grupos do WhatsApp familiares, onde a gente bloqueia uma pessoa, critica, bloqueia e a família inteira se volta contra aquela pessoa que está ali no grupo. Isso também é um tipo de cancelamento. Sim, e isso também acontece, acredito que em qualquer grupo, né, Flávio, que a gente esteja. Qualquer tipo de grupo. No grupo da faculdade, eu já vi isso acontecendo. Por exemplo, alguém fala uma palavra que machuca o outro sem a intenção e aquilo ali gera uma coisa tão grande que você passa a rever os seus valores, principalmente se você for a pessoa que está sendo cancelada. Esse seria um lado positivo do cancelamento, repensar as atitudes? Sim, o cancelamento, a origem dele, como eu falei, tem o lado positivo. Mas qual é o lado negativo? É a proporção, como a doutora falou, da pessoa querer ser o júri, juiz e o carrasco. Sim. Né? Nós temos toda uma sociedade já produzida, capacitada para isso. Então, você como cliente, como pessoa, como cidadão, você pode colocar aquilo publicamente, você pode divulgar aquilo, mas não necessariamente julgar e punir aquilo. Sim. Né? E o que está acontecendo é justamente isso. É essa punição popular que nem sempre é certa. Que hoje a diferença do certo e errado é o que a maioria faz. Isso. Né? Então, e como nós estamos vivendo num mundo globalizado, nas diferentes sociedades, diferentes culturas, às vezes o que é certo, determinadas coisas aqui, não é certo na África, não é certo na Europa. Como que a gente vai lidar com isso? O que é certo, o que é errado no mundo de internet? Exatamente, Flávio. E isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente acredita e também ter cuidado com aquilo que o outro acredita, né? Aí a gente volta para a empatia. Por que eu tenho que fazer com o outro aquilo que eu não queria que fizessem para mim? Eu acho que se a nossa sociedade como um todo pensasse mais nessa linha, talvez a cultura do cancelamento não existisse. E, doutora, como garantir os direitos dos indivíduos na internet? Isso que é bem interessante, quando a gente fala em garantir direitos na internet. Por que na internet? Como se fosse um mundo paralelo, como se a legislação que a gente aplica na nossa sociedade não fosse aplicada no mundo virtual. Então, isso que nós temos que desconstruir para conseguir que as pessoas tenham mais empatia, ou respeito, ou limites na realização de comentários ofensivos, pejorativos, ou que simplesmente causam dor no outro. Então, todas as garantias que nós temos na vida em sociedade, a pessoa tem também no âmbito da internet. É necessário compreender que a internet é a extensão da sociedade, ela não é um mundo paralelo. Então, tudo que você tem resguardado no seu mundo real, que a gente toca, tem resguardado também no mundo virtual. Doutora, e aquela coisa de, nossa, a internet é uma terra sem lei, eu posso fazer o que eu quiser, posso comentar o que eu quiser, que não vai dar nada não, pode ficar tranquilo que isso daí não vai dar nada. Como é que funciona isso daí? Isso é uma questão da importância do reflexo das pessoas começarem a judicializar essas questões da internet. Por quê? Vou dar um exemplo que fica bem comum para todos. Se o vizinho fala mal do vizinho B para o vizinho C, ali na conversa da rua, ok, acabou, morreu ali, é pequeno. Ou em alguma outra rede social, sobre aquele comentário pejorativo do vizinho, isso pode gerar uma ação. A da rua também, que ela vai ganhar uma amplitude, um conhecimento, que a pessoa fala assim, não, mas eu só comentei, eu estava no meu espaço, na minha rede social. Não, quando você é punido ou através da indenização ou é chamado a prestar um esclarecimento diante da autoridade policial, você entende que ali você também tem que respeitar as normas. Então, a importância de começar a conhecer seus direitos, verificar que a conduta que você está sofrendo através da internet foi um crime e buscar seus direitos é o que talvez vai auxiliar
nessa modificação de consciência e onde as pessoas entendam que a internet tem sim suas leis e todos estão resguardados dos seus direitos também na internet. E Flávio, nós também observamos, né, ultimamente, que as grandes empresas têm sofrido muitos boicotes justamente por conta de um posicionamento que é considerado errado e tudo mais. Existe alguma maneira de reverter esse quadro? Existe uma maneira de você reverter a sua moral, né? Existe uma maneira de você reverter o seu patamar, tirar aquilo de ponto negativo contra a empresa, mas como eu falei anteriormente, raramente você vai conseguir zerar o seu patamar como se nada tivesse acontecido. Não, vou tocar minha vida como se nada tivesse acontecido. Da mesma forma que tudo que você posta no Google, tudo que você posta na internet pode influenciar na sua vida daqui para frente, pode ser daqui a 5, 10, 15 anos, aquele boicote, aquele cancelamento que aquela empresa sofreu, certamente em algum momento vai influenciar, pode ser para mais, pode ser para menos, às vezes pode ser até irrisório no faturamento real da empresa, mas sempre vai existir aquele déficit de perda de moral, perda de qualidade, né? Perda de confiança naquela empresa. Sempre tem aquele déficit. E por mais que você faça você julgue isso, você pegue a sociedade, entre com uma ação, nossa, eu vou ressarcir isso financeiramente, mas você nunca vai conseguir realmente ressarcir a sua moral por completo, né? Sempre vai ter aquele resquício de, nossa, ele pode ter feito isso, e isso aí já é suficiente às vezes para você até mesmo não conseguir um patrocínio. E doutora, as empresas podem responder judicialmente por ações cometidas pelos funcionários? Como que funciona esse processo? Jordana, nesse caso, a empresa ela vai ser responsabilizada no âmbito civil de uma indenização se o seu funcionário, no ambiente de trabalho, no seu horário de trabalho, causar algum ilícito, por exemplo, para um consumidor, para alguém que ele esteja atendendo, que seja caracterizado nessa relação entre a empresa. Aí sim, a empresa ela tem essa responsabilidade sobre os atos do seu empregado. Quando nós falamos da seara criminal, não. Então, a empresa ela não tem esse reflexo criminal da conduta do agente. Por outro lado, o que nós temos visto que vem crescendo massivamente é a empresa que verifica condutas que ela entende como não sendo as adequadas para uma vida em sociedade e acabam gerando uma demissão do seu funcionário. Uma demissão sem justa causa, para evitar entrar no mérito e discutir sobre a legalidade daquele ato ou não. Então, eventualmente, elas constatam que existiu uma conduta preconceituosa ou pejorativa e podem gerar a advertência. Por quê? Atualmente, as empresas vêm trabalhando com códigos de ética, código a regulamentação interna, que já afastam, não é isso mais que a sociedade espera e que os consumidores dela esperam. Então, ela se põe numa posição de adequar as condutas também no âmbito da empresa. Então, ela não aceita mais, está havendo sim uma tolerância zero nesse sentido, e nós temos visto diversas vezes nos noticiários quando a empresa, ainda que não tenha o nome dela envolvido, que ela percebe que aquela pessoa teve uma conduta preconceituosa na maior parte das vezes, ela acaba gerando essa punição, sim. E agora eu quero ouvir de vocês dois. Primeiro do Flávio. Como conscientizar as pessoas sobre os efeitos drásticos que a cultura do cancelamento pode trazer para a vida delas? Isso é tão complicado porque eu vou entrar um pouquinho na parte técnica, na parte de mídias sociais que eu trabalho. Não é raro acontecer um pseudo-cancelamento, então eu tenho um certo patamar de publicidade, de divulgação,
E às vezes eu sofrer um cancelamento, a minha divulgação vai ser muito maior do que a perda de moralidade que eu vou ter. Então, não é raro a pessoa falsificar um cancelamento só para que ela consiga, através da divulgação e publicidade, ser conhecida. Aí entra o outro aspecto. O seu cancelamento, como eu falei, sempre vai ser perene, né? Sempre vai ficar aquele resquício. Mas às vezes a memória é curta, né? Às vezes você consegue compensar isso a longo prazo com outras atitudes, mas a sua divulgação, a sua publicidade, o seu conhecimento fica. Então isso também pode ser utilizado como um processo de marketing e está sendo utilizado, e você viu ser utilizado agora, né, no próprio Big Brother, enfim. Não é raro isso acontecer, das pessoas utilizarem separação. Nós temos um cantor que, nossa, por um acaso a separação dele emendou junto com o lançamento de uma música nova. Por acaso? Por um acaso. Nossa, aconteceu simultaneamente. Quando todo mundo estava falando da separação, se estava certo, se estava errado, foi o lançamento da música. É uma jogada de marketing fenomenal, sim, sabe? É uma estrutura muito, assim, que tem que ser estudada, que dá muito certo, porém, dá certo o resultado não quer dizer que seja certo ou que deva ser feito. Então, até isso, na questão judicial, deve ser complicado, né? A pessoa conseguir provar, chegar na origem. Quem foi? Como que você vai chegar na origem de quem começou o cancelamento, de quem fez a primeira postagem, com a quantidade de redes sociais que a gente tem? Porque às vezes foi um print. Você conhece o print que veio do Instagram, mas o print veio do Twitter, veio do Google, veio do Facebook. A estrutura para que a gente chegue nessa vertente, nessa pessoa que começou, é exaustiva. Então, a gente precisa de uma estrutura policial, de um departamento de tecnologia e de inteligência especializado nessa área, né? Não é de hoje que nós já estamos desenvolvendo essa parte de tecnologia, de inteligência, só que a gente está muito aquém da velocidade com que isso está expandindo, né? Então, nós temos a polícia aqui com a tecnologia e com a quantidade de coisas que eles conseguem monitorar e realizar, e por outro lado, um crescimento assim exponencial das coisas, tanto em termos de velocidade, tamanho e também de tecnologia. E às vezes eles não conseguem compensar. É onde eu entendo até onde as pessoas falam assim, nossa, isso é uma terra sem lei. Por isso que eu te perguntei, doutora, porque às vezes as pessoas querem uma reação contra aquilo, querem, nossa, eu quero realmente entrar com uma ação, eu quero processar a pessoa. Mas às vezes o trabalho é tão grande que até isso ser solucionado, não, então deixa passar batido, às vezes fica no coração da pessoa, às vezes isso entra no psicológico, a pessoa vai sentir com isso, e isso às vezes reflete na vida inteira dela, por um sistema que às vezes está falho, que a gente precisa melhorar muito, né? Deve ser, claro que deve ser, eu acho que todo mundo deve procurar o seu direito. Porém, por outro lado, é uma realidade, a gente também sabe que o nosso sistema não consegue comportar o que já tem. Imagina se todo mundo realmente procurar o direito. Então, a gente tem o direito, mas a gente não, às vezes não consegue ter o resultado por esse direito, né? E judicialmente falando, doutora? Eu até entendo a frustração que o Flávio colocou, porque realmente, e seria equivocado eu falar que não, imagina, é super simples, a gente vai conseguir, não. Tem a dificuldade, mas não necessariamente a gente precisa chegar na origem, de onde iniciou aquela conduta. Se você em algum momento fomentou, se você em algum momento compartilhou, você pode também estar incorrendo em algum delito, e você pode, às vezes, buscar em outras, na que teve acesso, na que você teve acesso para isso.
Em tudo, eu acredito que realmente buscar os seus direitos, buscar conhecer os seus direitos e conhecer também os seus deveres, os seus limites, até onde você pode falar, até onde a foto que você fez foi ofensiva a alguém, um comentário foi ofensivo a alguém. Então, é muito importante buscar os direitos para que as pessoas deixem de ter esse pensamento de que a internet é uma terra sem lei, de que eu posso cometer bullying contra as outras pessoas, e até no gancho que você falou de ter que mudar de escola, antigamente o bullying era ali no horário de aula. Hoje em dia não. Hoje em dia você chega em casa, pega o seu celular, tá ali, as pessoas continuam fomentando aquele comentário que você não queria mais ouvir e que antes você estava protegido, antes de você ter esse acesso tão difundido às informações. Então, é necessário as pessoas terem consciência da sua imagem, dos seus comentários, porque isso fica na internet. Daqui 10, 15 anos você pode estar em uma outra profissão, em uma outra local, em um outro ambiente que você entenda e compreenda que aquelas fotos, aqueles comentários não são mais adequados e que sim, eles vão seguir você. Não adianta nem apagar, porque hoje em dia a gente sabe que o que é lançado na internet não se apaga, não, sempre tem os vestígios. Então, você, como indivíduo, cuidar da sua conduta com o outro, para que não ultrapasse limites e não cometa ilícitos, e, como vítima, buscar, sim, os seus direitos, ainda que tenha essa sensação de frustração ou impunidade, é muito necessário para que a nossa sociedade entenda que não é terra sem lei, e que elas busquem os seus direitos e consigam mudar toda essa realidade. Existe uma diferença entre, mesmo que seja uma terra sem lei, mesmo que você possa fazer, você deve fazer, né? Aí entra o que você falou da integridade, da cultura, da educação da pessoa, que vai muito de casa dos princípios. Então, se isso realmente fosse intrínseco, né, na nossa educação, na nossa vivência, no seu eu como pessoa, a gente não precisaria estar discutindo, né, se eu faço uma coisa errada, se alguém vai me punir. Não, o negócio é você fazer a coisa errada, independente de onde seja. Né? Não é na internet, não é no colégio, não é com sua esposa, com seu marido, com seu filho. Não é o local, é o que você está fazendo. Você faria isso com seu filho? Você faria isso com a sua esposa? Então, independente do local, isso não deve ser feito, a não ser que realmente seja alguma coisa grave, como abuso, como racismo, aí sim. Né? E mesmo assim, levado às autoridades. Você divulga, mas você leva isso como prova, como alguma coisa para as autoridades, às vezes entra em forma de divulgação para que as pessoas vendo, elas têm que tomar alguma iniciativa, né? Caiu no jornal, caiu na TV, as pessoas vão sentir a necessidade de tomar uma iniciativa para resolver aquilo, mas não necessariamente nesse volume que a gente está sentindo das pessoas utilizarem para marketing, da pessoa criticar o cabelo da outra pessoa, da pessoa criticar se a pessoa rebola, se a pessoa não rebola, se tá, sabe? Aí a gente pega uma ação que é tão importante que, como eu falei, dá voz para as pessoas que não têm voz, para as pessoas invisíveis até então, e deixa isso de uma forma banal. Né? A gente começa a banalizar uma ferramenta tão bacana que seria você conseguir divulgar um ato ilícito pela internet. Sim. Eu finalizo essa entrevista. Aliás, foi mais que uma entrevista, foi na verdade uma aula. Então, muito obrigada, doutora Juliene, por ter se disponibilizado a estar conosco, nos esclarecendo coisas tão fundamentais para a nossa vida pública, né, e social. Muito obrigada mesmo e sinta-se à vontade a voltar sempre que quiser. Obrigada, eu que agradeço você, Jordana, por toda a atenção e toda a equipe do Hoje News e o Flávio aqui presente também. Flávio, muito obrigada por estar aqui comigo, né, discutindo pontos também tão fundamentais e reitero, né, para vocês que foi uma aula. A gente aprendeu um pouquinho de
de processos judiciais, aprendemos também sobre marketing, então muito obrigada, viu, Flávio? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe do jornal e sempre que precisar, pode chamar a gente. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e lembrem-se, fiquem em casa se possível, usem máscara e cuidem da família de vocês e, claro, de vocês mesmos. Até breve!